Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a análise do nosso segundo artigo. E aí eu trago uma pergunta para vocês. Você usa hoje sorbitol nos seus produtos? Já usou? Pretende usar um dia? Esse artigo é para você. Vamos ver? Esse artigo é um artigo de revisão. O que é um artigo de revisão? É um artigo onde os autores eles fazem uma revisão bibliográfica em busca de outros artigos, né, que tenham relação entre si e fazem um compilado disso e montam esse trabalho. Então é basicamente isso que esses autores fizeram. A gente vê aqui que pesquisadores da Universidade de Auburn e também da Jubilant Life Sciences, que é uma empresa indiana. Eles fizeram esse trabalho. E esse trabalho ele foi publicado nesta revista Drug Development and Industrial Pharmacy. É um artigo que é um artigo pago, né? Então, se você quer ter acesso ao artigo completo, se você achar interessante aqui esse resumo que eu vou trazer para vocês, é recomendado que vocês adquirem esse artigo para entender melhor, com mais detalhes as informações. Mas eu vou tentar trazer aqui para vocês um resumo bem bacana para vocês terem uma ideia do que traz esse artigo de novidade. Tudo bem? Vamos lá então. Bom, primeira pergunta é, o que é sorbitol, né? Sorbitol, ele é um poliol. Basicamente, a gente tem uma cadeia carbônica aí, né, com 6 carbonos e hidroxilas em todos esses carbonos. Então, esse é o nosso sorbitol. Ele é usado extensivamente como recipiente em formulações de vários medicamentos e é considerado muito seguro do ponto de vista do paciente. É um recipiente que realmente ele não traz riscos para o paciente. Bom, vamos lá. Aqui é um exemplo, né, que o artigo trouxe da variedade, né, de formulações que utilizam sorbitol. E aqui nós temos os líquidos orais, elixir, xarope, soluções de diversos fármacos. E aqui à direita você consegue ver a porcentagem de sorbitol presente nessas formulações, como uma exemplificação, né? Aí da abrangência da utilização desse recipiente em produtos. Ele é muito usado também em comprimidos e aqui a gente consegue ver também a porcentagem de sorbitol nesses comprimidos e avaliando o banco de dados de ingredientes inativos, né, que seriam aí os recipientes, a gente consegue ver que a variação, isso aqui vocês conseguem até checar também no próprio site do FDA, tá gente? Mas isso aqui são informações que estão lá no artigo. A gente vê que existe uma grande variação na concentração de sorbitol em diversas formulações, né? Então são alguns números que eles trouxeram aqui, a gente consegue ver comprimido, né, de 25 a 90% da porcentagem de formulações de comprimidos, a gente consegue ter sorbitol e aqui as informações mais em caráter de ilustrar mesmo a abrangência, né, da utilização aí do sorbitol em diferentes produtos e em diferentes concentrações. Bom, agora, relembrando conceitos, eu coloquei esse tópico aqui, ele não faz parte do artigo, mas é importante porque ele vai dar uma base para vocês de alguns conceitos importantes que vão ser essenciais para vocês entenderem os resultados que os autores trouxeram. O primeiro deles é o conceito de biodisponibilidade, né? Falando aqui um pouquinho de farmacocinética, biodisponibilidade nada mais é que é a quantidade de fármaco e a velocidade com que esse fármaco atinge a corrente sanguínea. Quem é da área farmacêutica está acostumado a ver esse tipo de gráfico, né? Ele é clássico. A gente consegue ver aqui a concentração do fármaco aumentando na corrente sanguínea em relação ao tempo. Chega em um topo e depois a gente tem aí uma redução nessa concentração sanguínea do fármaco. Bom, outro conceito importante é o Cmax. O que é o Cmax? Cmax é a concentração máxima, é o pico, né, de concentração que o seu fármaco vai ter na corrente sanguínea.
e AUC. O AUC significa Area Under the Curve. Basicamente, essa área cinzenta que a gente está vendo aqui é um cálculo de concentração pelo tempo. Quando você faz essa multiplicação, você consegue chegar aqui no valor dessa área. E por que esse valor de AUC é tão importante? Porque ele é uma medida direta da biodisponibilidade do seu fármaco. Tá? Então você consegue comparar com um bom grau aí de segurança a biodisponibilidade, né, de formulações distintas através do AUC. Bom, e por fim, outro conceito importante para a gente relembrar é o sistema de classificação biofarmacêutica, que é um sistema que divide os fármacos de acordo com a solubilidade e a permeabilidade desses fármacos em tecidos biológicos. Então, eles podem ser classificados em 4 categorias, como vocês podem ver aqui. A categoria de alta solubilidade e alta permeabilidade, que são fármacos excelentes para se trabalhar, e os que a gente tem o maior desafio, né, de baixa solubilidade, baixa permeabilidade. E aqui nós temos os intermediários, né, classificação 2 e 3. Bom, vamos ver aqui os resultados, né, que os autores trouxeram para a gente nesse estudo. Eles, aqui, primeiro falando de fármacos de classificação 1, que são os fármacos de alta solubilidade e alta permeabilidade. Os autores trouxeram aqui 2 exemplos de estudos, tá? Um estudo feito com metoprolol e outro com teofilina, onde eles avaliaram a formulação sem sorbitol e a formulação com sorbitol. E eles compararam a área sobre a curva de ambas as formulações. Tanto para o metoprolol quanto para a teofilina, não houve aí uma alteração, né, importante na presença do sorbitol. Então a conclusão deles foi que, olha, apesar de no caso específico do metoprolol, a concentração máxima ter reduzido em 23%, a área sobre a curva se manteve praticamente a mesma. Então não houve aí uma influência do sorbitol na biodisponibilidade tanto para o metoprolol quanto para essa formulação de teofilina testada. Falando ainda de fármaco de classificação 1, tá? A gente tem aqui um segundo cenário, um segundo estudo, tá? Que ele testou a teofilina de liberação sustentada. E o resultado foi que a formulação com sorbitol, ela aumentou a biodisponibilidade do fármaco. E esse aumento chegou a ser de 20%. A concentração máxima de teofilina na amostra contendo sorbitol chegou a se elevar em 42%. Então, realmente houve aí um aumento da biodisponibilidade do fármaco para essa formulação específica de liberação prolongada. A gente vai ver que isso não é uma regra. O exemplo aqui é o fenobarbital. Esse estudo aqui utilizou uma formulação contendo sorbitol e carvão ativado. Tá? Então, a fórmula sem sorbitol e com sorbitol, ambas contendo carvão ativado, houve uma redução bem importante, tá, na biodisponibilidade do fármaco. Essa diminuição chegou a ser aqui, né, de 13% a 34%. Ela também foi dose dependente, né? À medida que foi se aumentando a concentração de sorbitol, essa queda do AUC, a queda da biodisponibilidade, ela foi maior. Os autores também encontraram estudos onde foram avaliados fármacos de classificação 2. Fármaco de classificação 2 é aquele que possui baixa solubilidade e alta permeabilidade. O que eles encontraram, né? O primeiro exemplo aqui foi da risperidona. No caso da risperidona, houve sim uma diminuição da área sobre a curva na presença do sorbitol. Tá? Reduziu em quase 18%, em 18% a biodisponibilidade do fármaco. Outro exemplo
foi o carprofen na presença de carvão ativado. Ambas as formulações contendo carvão ativado, uma sem sorbitol, outra com sorbitol, uma redução bem significativa aí de 35% na biodisponibilidade, né, na área sobre a curva. E foi testados também fármacos de classificação 3, que são os que possuem alta solubilidade e baixa permeabilidade. O exemplo aqui, ranitidina. A ranitidina, na ausência de sorbitol e na presença de sorbitol, houve aí uma diminuição tanto da concentração máxima do Cmax quanto da área sobre a curva de 50% e de 45% respectivamente. Um comportamento semelhante também para a lamivudina, onde eles observaram que há uma redução dose dependente, porque no estudo que foi feito eles utilizaram várias doses, várias concentrações de sorbitol na formulação. Ainda falando de fármacos de classificação 3, aqui cimetidina e aciclovir. É interessante ver que a presença do sorbitol não alterou a área sobre a curva para esses dois fármacos. Fica a pergunta agora, né? Então não existe realmente uma regra que o sorbitol ele aumenta ou ele diminui ou ele não influencia? Não existe uma regra. Realmente deve ser testado. Se você tem dúvidas, se você usa um produto ou desenvolve ou está desenvolvendo um produto e quer trabalhar aí, né, alterando a concentração, adicionando sorbitol, é importante você levar em consideração que hoje não existe uma regra, né, como a gente pode ver, dependendo da classificação biofarmacêutica, às vezes um fármaco que tem a mesma classificação, ele tem comportamentos distintos em relação ao sorbitol. Por isso é importante testar. De acordo com os autores, os fármacos mais afetados pela presença do sorbitol são fármacos de classificação 1 e classificação 2. Tá? Eles têm em comum o fato de terem alta permeabilidade, tá, nas membranas, sendo que um tem alta solubilidade e o outro tem baixa solubilidade. Os autores também comentaram que eles não encontraram estudos com fármacos de classificação biofarmacêutica 4, de baixa solubilidade e baixa permeabilidade. Os autores eles também comentaram que não está certo ainda qual que é o mecanismo biológico que faz com que o sorbitol altere, né, a biodisponibilidade dos fármacos, mas acredita-se, né, que no caso das reduções de biodisponibilidade, isso pode estar relacionado a dois fatores. O primeiro fator seria a alteração no trânsito gastrointestinal, já que, em geral, né, o sorbitol ele acelera o trânsito intestinal. Então, com isso você tem menos tempo, né, para o seu intestino conseguir absorver o fármaco, e isso acaba diminuindo a biodisponibilidade da formulação. O outro fator também que pode explicar os casos em que ocorre uma diminuição da biodisponibilidade é porque o sorbitol, ele, por ter várias hidroxilas, ele acaba retendo muita água, né, para dissolver ali essas moléculas. E isso faz com que a pressão osmótica do meio fique muito alta. Isso, né, essa pressão osmótica alta, mantendo muita água ali, né, ao redor das moléculas, faz com que a concentração do fármaco ela diminua. Se a concentração do fármaco diminui, a força de difusão desse fármaco através das membranas, né, ela vai diminuir também. Então a absorção ela é diminuída por causa dessa diluição do fármaco no trato gastrointestinal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso artigo, tenham aprendido um pouco aí sobre o sorbitol e a influência que ele pode causar nas formulações. Fica para vocês, um pedido na verdade, né, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, seguir a nossa página no YouTube, no Instagram e também no LinkedIn. Por que é importante isso? Para vocês receberem, né, as notificações quando nós publicarmos novos estudos, novos trabalhos,
e para que esse vídeo ele chegue a mais pessoas, né, da nossa comunidade farmacêutica. Ok? Muito obrigado a todos, um grande abraço.